Vambora? Mudar o visual, brincar com o cabelo, se reinventar, tudo isso faz parte da forma como muita gente se expressa. E hoje em dia dá para fazer isso sem química, sem corte radical e sem danificar os fios. As laces ganharam espaço no dia a dia, deixaram de ser só coisa de famosas e passaram a fazer parte da rotina de quem busca praticidade, autoestima e liberdade para mudar quando quiser. Com certeza, nós estamos aqui arrasando com as nossas laces. Então, para tirar todas essas dúvidas, a gente recebe aqui no nosso estúdio o especialista em laces, próteses capilares e soluções em cabelo humano, Luiz Crispim. Boa tarde, meu querido. Que gostoso. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É o artista Ele é um responsável artista. pelo nosso cabelo lindo. Um artista. Conta pra gente, a gente já Vem pra quer cá, saber, ó. por favor, Opa. quais são as diferenças? O que realmente fala a lace ou o lace? Lace, a lace. A né? lace. Lace, ela quer dizer renda em inglês, né? Então, as laces, elas se tornaram hoje, né, moda, né? A gente começa a ver um tipo de trabalho muito mais natural, onde os cabelos são implantados nesse tule extra fino, imitando o cabelo saindo da raiz. É uma redinha. Uma a gente rede, vai mostrar isso. ali mais detalhes, o seu Madruga tá até filmando. É costurado, fio a fio, o cabelo, é isso? Exatamente, ela é implantada como se fosse um implante, mas é um implante num tule extra fino, com efeito camuflagem, ou seja, ela camufla com o tom de pele. Então, quando ela é aplicada, né, encaixada, parece que o cabelo está saindo da raiz. Isso trouxe naturalidade e oportunidade do que não tinham antes, que é jogar um cabelo para um lado e para o outro, né? Nas perucas anteriores, as mulheres ficavam limitadas de cortar uma franja, é a única maneira de usar, o cabelo não movimentava. E com os laces, como eles são implantados, ele faz o mesmo movimento que o cabelo no couro cabeludo. Legal. Que maravilha. A gente está vendo aqui um exemplo e eu sei que o Luiz tem um trabalho muito bonito com as mulheres, né, que perderam o cabelo. Exatamente. Como que funciona? Como você observa? Para cada um é um cabelo diferente? Como que é, Lu? A maioria das mulheres que passam pela alopecia, como essa senhora, né, uma alopecia fibrosante cicatricial, é diferente de alguém que quer mudar o visual instantaneamente. Muitas vezes elas procuram ter de volta a sua própria identidade. Sim. Então é analisada uma foto de como era o cabelo dela antes da queda, feito o trabalho personalizado, sob medida, e aí replicamos isso em forma de lace, dando oportunidade para ela se olhar no espelho e se reconhecer. A maioria das mulheres que por questão de saúde perde o cabelo, ela quer ter de volta a sua identidade. Por isso que esse trabalho tem que ser personalizado. Na mesma cor, na mesma textura, às vezes até na mesma quantidade de cabelo que ela tinha antes. E assim ela vai passando, no caso de uma quimioterapia, o tratamento mais leve, no caso de uma alopecia se reconhecendo, como a Jéssica, que é essa moça que teve alopecia areata total, ela perdeu todos os cabelos. E ela tinha um cabelo nesse comprimento, comprido, né, preto, longo, e a gente replicou exatamente como era o cabelo dela antes de toda a que queda. linda. E toda mulher pode usar as laces, mesmo estando em tratamento, como você falou, ou se a pessoa quiser realmente fazer essa mudança, toda mulher ou homem pode usar? Pode usar, né? Quando a pessoa quer mudar, como vocês quiseram mudar, né? É importante, claro, uma preparação do cabelo para melhor encaixe. Né? Nesses casos de pessoas que precisam por necessidade, a gente tem um cuidado ainda maior com os pacientes oncológicos. Porque muitas das vezes a imunidade está comprometida, então o uso de colas, fitas, tem que ser feita com muita higienização e manutenção e muitas das vezes até de um acompanhamento profissional. Até porque são casos diferentes, né? E o que é interessante é que, diferente, né, dos outros cabelos, você pode tirar e continuar tratando o seu cabelo, né? Então, a Exatamente. pessoa que está, de repente, voltando, fazendo tratamento para crescer o cabelo, ela pode continuar, porque o cabelo fica natural e fica saudável. Exatamente, você falou uma coisa muito importante, a gente tem muitas mulheres que ainda estão, né, em tratamento com dermatologista, com tricologista, usando minoxidil, loção tópica, e aí há soluções móveis, onde elas podem tirar e colocar, assim como aquelas que têm, né, a parte superior, como a calvície feminina. Eu tive queda de cabelo por 2 motivos, dengue e covid. Hoje eu uso uma prótese capilar, que ela é super móvel, que eu vou Olha até isso, mostrar que aqui para incrível. vocês verem. Mentira! Porque muitas das vezes a pessoa está em casa aí sofrendo com a queda de cabelo e às vezes tem aquele, né, preconceito, às vezes não sabe se tem uma solução que ela mesma pode cuidar o cabelo. Então, ó, meu cabelo ralhou na parte superior e aí eu criei esse topo personalizado de acordo com o perfil igual do meu cabelo, super prático, ó. Onde eu mesmo tiro e coloco instantaneamente. E olha, a gente Trazendo conheceu o Luiz naturalidade. aqui quando ele arrumou o nosso cabelo e eu não tinha ideia de Percebido. que era uma prótese.
de tão perfeito que né? é, e porque é algo exclusivo, né? Você estava comentando pra gente também que é feito para essa pessoa. Então, essa prótese é para ela, essa lace é para ela, de acordo com o formato de cabelo, de acordo com o que ela deseja. Então, é algo pensado e planejado para aquela pessoa, para aquela cliente. Exatamente. A maioria das mulheres, quando procura uma solução como essa, qual que é o medo delas? Ficar artificial, não ficar natural, todo mundo fica olhando, parecendo que ela está usando. Então, para a gente chegar nessa naturalidade, a gente precisa conhecer toda a anatomia, toda a estrutura capilar que ela tem, as medidas da cabeça. Já aconteceu o caso de pessoas que já passaram 10 anos sem cabelo e eu comecei a fazer uma prótese gradativa como se tivesse o cabelo nascendo, até para ela não ter aquele impacto. Sim. Então, quando se trata de personalidade, né, de presença, de precisa se olhar no espelho e se reconhecer, diferente de um trabalho, né? A gente passou o carnaval e as mulheres mudam, outras colocam a carreira, exageram no comprimento, mas quando isso é afetado a autoestima, se a gente também não fazer algo muito natural, isso acaba também afetando mais. Porque a pessoa acaba investindo, não usando e muitas das vezes pegando um trauma de um uso de uma solução como essa. Sim. Por isso passa por uma avaliação, eu vou analisar o cabelo, vou analisar a falha, vou escolher o cabelo até na textura e na quantidade, para ela ter a liberdade de usar como fosse o próprio cabelo dela. E o trabalho que o Lu faz é muito bonito. Eu sou fã dele há muitos anos. Eu conheci o trabalho dele, fiquei apaixonada. Com as pessoas, com as crianças, é muito lindo. Porque ele também tem uma história especial, né? E eu queria que você contasse para as pessoas. Meu trabalho com o cabelo, eu falo que o cabelo me encontrou, né? Eu tive uma infância muito difícil, né? Até de conseguir comprar produtos de higiene pessoal. Então a gente não tinha como nem lavar os cabelos. E aí pegava-se muito piolho na escola. Sim. Mas é a ponto de, assim, empestear de piolho, fazer ferida no couro cabeludo, ter que ir pra enfermaria, raspar a cabeça, enfaixar. Não tinha nem a palavra bullying naquela época, era desprezo mesmo. As crianças tinham nojo porque via aquele menino com cabeça raspada e era por causa da pediculose crônica, muita infestação de piolhos. Então quando eu vim para São Paulo trabalhar de office boy para ajudar minha família, no quarto andar do prédio onde eu trabalhava de office boy, abriu-se uma loja de cabelos. E aí eu entrei, vendo aquelas cabeleiras para arrumar os manequins e me apaixonei, né? O dono, vendo que eu era curioso, me chamou para responder o MSN. Porque as pessoas não davam muita atenção ao MSN, vendia muito cabelo para Mega Hair. E no MSN as mulheres contavam suas histórias, suas dores, né? Muitas das vezes discretamente, para ninguém perceber, ou escrevendo. E aí estava eu ali acolhendo, sem saber o que era a palavra acolher, e me apaixonando por saber que esse trabalho tinha um poder de transformação. Então, são 15 anos, eu trabalho desde muito garoto, né? Vou fazer 41 anos agora, dia 28, mas eu tenho 15 anos só trabalhando com cabelo, fazendo aquilo que eu mais amo. Cada pessoa que entra dentro do meu atendimento, hoje eu tenho uma equipe grande na cidade de São Paulo, numa loja na região dos Jardins, um estúdio, onde eu recebo pessoas do Brasil inteiro, e cada pessoa é escolhido um cabelo de acordo com o que ela precisa, né? A gente tem vários cabelos, Sim. mas eu não escolho da prateleira e vou encaixando. Eu passo por uma avaliação, a gente vai entendendo o perfil do cabelo, entendendo um pouco do histórico do tratamento, do tempo de perda de cabelo e construindo, né, a oportunidade de ela se ver novamente com o espelho, com algo natural, confortável, que ela principalmente se reconheça. A Vamos gente mostrar? sente esse amor mesmo Não é dele. bonito? Do jeito dele falar e do jeito dele cuidar da gente, né? Ele que teve aí, antes da gente começar o programa, com a equipe dele, colocando no nosso cabelo, a gente sente o tempo todo o seu amor e o seu carinho pelo seu trabalho. É muito lindo mesmo. Parabéns, viu? Vamos lá? Você tava Vamos falando lá. Mostrar? Aqui a gente tem variedades, né? Quando a gente fala do lace, né? Olha que coisa bacana. O lace, ele tem esse efeito camuflado, que parece que o cabelo tá saindo da raiz. Por isso que E qual que é a hoje diferença da lace da peruca? a peruca é só questão de acabamento. Antes, nas perucas, não tinha como ter esse acabamento tão realista. Então, ela era costurada numa tela onde você não via o couro cabeludo. O lace, que é a renda, ele faz a mesma imitação de um implante capilar. Então, esse trabalho é um trabalho artesanal colocado fio a fio, né? Dando a oportunidade realmente de ter como fosse o próprio cabelo. Então, uma mulher, quando flexibiliza o cabelo, olha, parece, ó, A raiz. a raiz do puxando a cabelo. raiz. E aí, essa telinha super camuflada, então ela é em contato com a pele, a gente corta ela, como vocês estão cortada. Então, quem visualiza, parece que o cabelo está realmente saindo da raiz. Isso traz, assim, mais naturalidade, mais conforto e até aquela questão dos olhares, né? Sim. Para confundir se a pessoa está usando ou não. Muitas das vezes pessoas me relatam até que o próprio oncologista fala, nossa, não caiu o seu cabelo? Porque está usando um lace personalizado. De tão natural, Tão né? natural. E você falou dessa questão do trabalho com pessoas, pacientes oncológicas ou que tiveram algum problema de saúde. Como que é a reação quando elas se veem ao espelho? A maioria delas, né, quando vem,
no nosso atendimento, né? É um atendimento de acolhimento, né? Eu sempre falo isso, que é muito importante, porque já é comprovado, né? Dois super medo da mulher quando está passando pelo tratamento, vencer o tratamento e a queda do cabelo. Então, tudo é muito novo, informação, qual tipo de cabelo usar, se vai natural. Então, eu procuro sempre, né, replicar, como eu disse, né, a imagem. Sim. Então, elas vêm meio inseguras porque não quer ficar artificial. É esse trabalho, quando ele começa a ser construído, que a gente vai fazer a aplicação no dia da entrega, né? Porque a gente geralmente tem um contato com as pacientes oncológicas 15 dias antes da quimioterapia, então o cabelo dela não caiu. E aí tem essa possibilidade de olhar, visualizar, escolher o cabelo igual, né? Fazer o fundo do cabelo, fazer as mechas. Então, quando ela se olha no espelho, que ela se reconhece, aí, nossa, é uma emoção muito grande. Que elas ficam emocionadas, muitas das vezes a própria família participa desse momento, né? É um alívio para passar o tratamento de uma forma mais leve. E a gente se sente, assim, feliz, porque sabe que é muito mais que um fio de cabelo, né? Você passa a fazer parte da história de superação, porque quando ela lembrar do cabelo, ela vai lembrar que teve alguém que cuidou com carinho, com acolhimento, que se preocupou com a imagem e que principalmente construiu algo que ela se sentisse ela mesma. Sim. E aí, eu queria só que você falasse para as pessoas em casa, como é que a gente cuida desse cabelo? Quanto tempo que ele dura? Quando é cabelo natural, né, tem todos os cuidados com shampoo, condicionador, máscara, porque é cabelo mesmo. Agora, claro, precisa de um manuseio diferente, né, não é um cabelo que está ali colocado no couro cabeludo. Mas eu procuro, Albiano, criar soluções práticas, porque eu acho que quando a pessoa está em tratamento ou não tem essa habilidade como um profissional cabeleireiro, tudo que tiver assim, fácil de, como eu coloquei, o meu, tirei e coloquei, né? Ela tem a possibilidade de até se adaptar melhor. Então, para isso, né, existe esse trabalho feito sobre medida e a durabilidade vai depender muito do uso, né? Então, para cada pessoa é uma maneira de cuidar. Olha que interessante, né? Nada é padronizado. Sim. Então, é uma maneira de você cuidar, uma maneira dela cuidar. A gente já vê aqui, por exemplo, o loiro exige um cuidado. Maior. O ruivo já é outro cuidado. Então, eu procuro não só construir essas soluções, mas também dar um workshop para a pessoa de como ela vai usar isso no dia a dia, como ela vai cuidar. Aí ela tem a durabilidade maior de um trabalho como esse. Ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Eu ficaria aqui, ó, bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Você é incrível, viu? Obrigada, foi incrível. Obrigada por transformar a gente, por transformar tantas vidas, né? Tantas mulheres. E olha, lembrando que o contato do Luiz está aí na sua tela. Se você tiver dúvidas, quiser conversar com ele, contar a sua história, fique à vontade que está coração aberto, né, Luiz? Com e certeza. eles são lindos para nos atender, muito carinhosos, viu? Eu quero fazer um apelo para as mulheres. Se você está aí sofrendo com queda de cabelo, às vezes está aí em casa, preso com a autoestima baixa, tem solução personalizada, cabelo humano e principalmente com carinho e acolhimento que você precisa. Muito bom. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Coisa linda. Vamos continuar aqui arrasando com os nossos cabelos, né?